Fala galera, o tema do vídeo de hoje é o que significa Apocalipse. No vídeo anterior eu falei por que Deus utiliza várias ilustrações na Bíblia. Com toda essa pandemia do coronavírus e quando surge alguma grande catástrofe na natureza ou um ataque terrorista, guerra, um rumor de guerras, geralmente os cristãos, principalmente o crente, começa a falar de Apocalipse. Aí alguns descrentes começam a ficar incomodados com isso, porque eles alegam que toda vez que tem uma catástrofe, vêm os cristãos, vêm esses crentes falar do fim do mundo. Que muitas pessoas confundem, principalmente numa época como agora, de pandemia, acham que o Apocalipse significa o fim do mundo e começam a propagar erroneamente o fim do mundo. Aí o descrente passa a ficar mais incrédulo ainda, porque ele percebe que muitas vezes surgiram pessoas em nome de Deus dizendo até a data do fim do mundo, só que claro, isso nunca aconteceu e não vai acontecer. O próprio Jesus diz que não sabe nem o dia e nem a hora. Só o Pai que sabe o dia e a hora. E aí o descrente fica incrédulo, falando mais uma vez o crente falando do Apocalipse e mais uma vez não vai acontecer. O fato é que isso é mais uma profecia de Jesus, que surgiriam muitos falsos profetas em nome de Deus, dizendo as datas do fim do mundo. Mas um erro muito comum é não saber o significado do nome do livro. Apocalipse é um título grego, traduzindo para o português significa revelação. Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e é aquele que trouxe a revelação ao seu discípulo João para comunicar, usando várias figuras de linguagens, eventos e acontecimentos futuros no governo, na nossa natureza, na humanidade como um todo, e espiritualmente a influência de Satanás por trás desse governo. Mas o Apocalipse não fala só sobre tragédias, ele fala muito mais de coisas boas, fala sobre a história das eras da igreja, fala também sobre o suposto arrebatamento da igreja, fala sobre a segunda vinda de Jesus para reinar aqui na terra, restaurando todas as coisas e estabelecendo um reino de paz. Outra coisa que muitas pessoas se confundem, o descrente se até entende, porque ele confunde o Apocalipse com o fim do mundo. Na verdade, para o cristão, o fim dos tempos não tem nada a ver com o fim do mundo. Ou seja, o fim dos tempos é só o fim de uma era, assim como aconteceu no dilúvio, houve um fim de uma era e houve um novo começo através de Noé e sua família. As pessoas estarão distraídas. Fala sobre o fim desse governo que irá surgir, ou seja, a mesma besta que se levanta em Apocalipse. Por que Deus chama de besta? Porque será um governo que excluirá totalmente Deus. Será um governo bom, humanamente falando, com grandes projetos, mas não vai ter uma religião oficial, vai ser contra os princípios e valores morais da Bíblia, vai ser totalmente contra os costumes tradicionais judaicos cristãos, porque há uma influência espiritual de Satanás para distorcer a verdade e tornar em alvo os cristãos e os judeus. Por isso que em Apocalipse fala da perseguição que será contra os judeus e contra os cristãos que ficarem. A tribulação, por exemplo, tem um início, um meio, fim de validade, é um prazo pequeno, são 7 anos, mas a perseguição começa na metade da tribulação. Esse novo líder mundial provavelmente será um líder carismático, muito inteligente, bem influente, que vai trazer muitas coisas boas, vai usar a tecnologia em prol da população, com certeza vai acabar e diminuir muito a criminalidade. Então vai ser um bom líder humanamente falando. Então para o descrente será algo maravilhoso. Eu acredito até que os descrentes tirarão barato dos cristãos. Cadê o Apocalipse? Que as pessoas debocharão, de fato zombarão. Só que na metade da tribulação, esse governo começa a perseguir os cristãos que ficaram e os judeus. Terá o apoio da própria população ali que aceitou a marca desse governo, porque as pessoas serão entregues à morte por amigos, parentes, familiares, colegas, conhecidos, ou seja, até pessoas próximas aceitarem o governo vão denunciar aqueles que não aceitaram. E você já percebe esse comportamento hoje, por exemplo, na pandemia. A OMS dá uma orientação e todo aquele que tem uma opinião contra essa organização mundial, as pessoas já se atacam, se rotulam, desfazem amizades por uma causa nobre. Ou seja, na verdade você está indo contra a correnteza. O mundo inteiro, os estudiosos, os especialistas, os grandes países, estão todas falando a mesma coisa e só você está questionando. Então é só isso lá na frente maximizado. E sobre a influência desse líder que vai começar a mostrar, tá vendo como esses cristãos, esses judeus sempre foram e são o problema? Só que na metade da tribulação a Bíblia começa a falar sobre a ação de Deus, um ataque ao governo da besta e todos aqueles que aceitaram a marca. Por quê? Deus ele fala, minha é a vingança, eu retribuirei. Ou seja, todas essas pessoas que morrerem nessa época vão começar a pedir para Deus fazer justiça. E aí Deus ele começará a executar juízo sobre o governo da besta.
Então é por isso que começam as pragas, as pestes, as trombetas, as taças contra esse governo mundial, contra todos aqueles que aceitaram a marca. Vai ser só Deus fazendo justiça com a injustiça que fizeram com os seus filhos e com o seu povo escolhido. Aí no final fala sobre a derrota desse governo mundial, do falso profeta, Satanás será preso e aí Jesus restaurará todas as coisas. Então o livro fala de muitas coisas boas. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo sobre o significado do livro de Apocalipse e uma passagem rápida de um pouco do que irá acontecer no período da tribulação. Um forte abraço e até o próximo vídeo.